Minha irmã acha engraçado fazer piadas sobre o meu peso, sendo que ela é a única que sabe que estou grávida na festa de noivado dela. Eu não queria ser a pessoa que causaria um drama na festa de noivado da minha irmã, mas aqui estamos. Aqui está o contexto da relação entre mim e minha irmã, Beth, e o que aconteceu naquela festa. Tenho 28 anos e Beth tem 30. Se eu tivesse que definir nossa relação, a palavra mais adequada seria complicada. Nós nos amamos, mas não conseguimos evitar competir por tudo. A diferença é que enquanto Beth sempre quis atender às expectativas dos outros, eu nunca me importei muito com isso. Tivemos nossas discussões ao longo dos anos, a maioria sobre coisas triviais, mas sempre existiu essa rivalidade entre irmãs. Há alguns meses, descobri que estava grávida. Era algo que estávamos tentando há um bom tempo, mas ainda era cedo, eu tinha apenas 10 semanas de gestação. Decidimos não contar para ninguém ainda. Meu primeiro trimestre foi difícil. Entre os enjoos matinais e um ganho de peso inesperado, eu não estava me sentindo nada bem. Para evitar perguntas, comecei a usar roupas mais largas e a faltar aos jantares de família, onde não poderia comer certos alimentos sem levantar suspeitas. Quase ao mesmo tempo, Beth começou a dar pistas sobre seu namorado Mark. Ela estava convencida de que ele iria pedi-la em casamento em breve. Me mandava links de anéis de noivado e já estava no modo planejar festa, mesmo sem ele ter feito o pedido. Mas essas são as coisas que movem minha irmã, qualquer evento que a coloque no centro das atenções. Infelizmente, meu segredo não durou muito. Uma noite, Beth apareceu de surpresa. Meu marido abriu a porta para ela, e eu só percebi sua chegada quando já era tarde demais. Eu estava no computador vendo roupas de bebê quando ela entrou e viu a tela. Imediatamente fez a conexão e exclamou: "Você está grávida." Não consegui negar, então contei a verdade. A princípio, ela pareceu feliz por mim, até me abraçou. Perguntou se nossos pais sabiam, e eu disse que ninguém sabia, só ela. Pedi para não contar nada ainda e ela concordou. Algumas semanas se passaram, e finalmente chegou a festa de noivado de Beth, depois que Mark a pediu em casamento, ou depois que ela o obrigou, não sei. Beth e Mark não pouparam gastos. Alugaram um salão de banquetes lindo, com arranjos florais sofisticados e uma mesa de champanhe tão luxuosa que poderia servir para um baile da realeza. Se essa era a festa de noivado, eu nem queria imaginar o casamento, e menos ainda o custo. Com alguns meses de gravidez, eu estava lidando com muitas mudanças físicas e emocionais. Minha energia estava mais baixa do que nunca, e meus pés tinham virado 2 barcos. Encontrar algo que me caísse bem parecia uma missão impossível. Depois de muitos testes e erros, escolhi um vestido fluido supostamente feito para gestantes, mas que não me fazia sentir tão glamourosa quanto eu esperava. Quando chegamos, a festa já estava a todo vapor. Durante a primeira hora tentei aproveitar. Estava bebendo água com gás, mas ninguém percebeu que eu estava evitando álcool. Então Beth pegou o microfone. Ela contou histórias sobre Mark, fez algumas piadas sobre o relacionamento deles, e tudo parecia leve. Mas depois resolveu animar o ambiente com algumas piadas. No começo, era tudo inofensivo, brincadeiras sobre como nossa mãe se preocupava demais com o arranjo das mesas, essas coisas. Mas então ela olhou para mim, e as piadas deixaram de ser tão inofensivas. Beth fez um comentário sobre como eu ajudei a comer todos os petiscos da festa. Mais tarde, em um grupo menor, resolveu insistir, dizendo que eu estava me preparando para a hibernação, porque meu peso estava aumentando rápido demais. Me desculpei da forma mais casual possível e fui ao banheiro. Pensei comigo mesma que deveria deixar para lá, que era só uma piada e todo mundo esqueceria. Mas o universo tinha outros planos. Quando voltei para o grupo, alguém, claramente inspirado pelos comentários de Beth, fez uma piada sobre eu estar comendo por estresse. Aquilo foi o suficiente. Minha paciência se esgotou. Então contei para todos que eu estava grávida. As felicitações vieram de todos os lados. Meus pais ficaram emocionados, me abraçaram e choraram de alegria. Até Mark, o noivo de Beth, veio me parabenizar e dizer que estava feliz por nós. Mas Beth estava furiosa. Ela me puxou de lado e disse que eu estava transformando a festa de noivado dela em algo sobre mim. Eu respondi que não planejava anunciar nada, mas que os comentários dela me deixaram sem escolha. Ela saiu chorando. O resto da noite foi uma mistura de pessoas me dando parabéns e outras perguntando o que tinha acontecido com Beth. Alguns dias depois, mandei uma longa mensagem para ela, explicando que nunca tive a intenção de fazer esse anúncio ali, mas que suas piadas passaram dos limites e não me deixaram alternativa. Ela demorou a responder, e quando fez, estava ainda mais irritada. Disse que eu poderia ter ignorado os comentários dela ou esperado até depois da festa para contar. Para mim, ela apenas colheu o que plantou. Foi consequência da própria estupidez. Então, não respondi. Nossos pais se envolveram. Minha mãe tentou mediar a situação, dizendo a Beth que as piadas dela foram inadequadas e que eu tinha todo o direito de me defender. Mas Beth não vê dessa forma. Ela acha que eu deveria ter aguentado algumas brincadeiras na festa dela. Agora ela mal fala comigo.
Até insinuou que pode não me convidar para o casamento, o que eu acho extremo, mas paciência. O resto da família concorda que Beth exagerou nos comentários. Só algumas poucas pessoas ficaram do lado dela, e são justamente as que têm uma personalidade parecida com a dela. Alguns amigos de Beth me procuraram em privado para dizer que acharam o comportamento dela inapropriado na festa e que desde então, ela não para de desabafar sobre isso. Pelo visto, ela se sente insegura por esse ser seu segundo noivado e teme que as pessoas não estejam tão animadas quanto da primeira vez. Mas os amigos já estão cansados de ouvi-la reclamar porque, no fim das contas, isso não é desculpa. Eu não fui para arruinar o noivado dela. Nem gosto de ser o centro das atenções. Meu plano sempre foi anunciar minha gravidez depois. Mas Beth transformou a festa em algo sobre mim e meu peso. Eu só mudei a narrativa, de vergonha para orgulho. Eu não devo a ela um pedido de desculpas, como ela acha. E quase ninguém acha que devo. Se Beth um dia tiver um terceiro noivado, espero que aprenda a lição. Não faça piada sobre os outros se não quiser perder o protagonismo. É uma lição simples. Nem precisa estudar muito. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde o incidente, e meu telefone não para de tocar. A maioria das ligações e mensagens são de pessoas me parabenizando pela gravidez, o que é muito fofo. Mas também há várias pessoas que querem saber todos os detalhes suculentos do que aconteceu na festa. Se eu não soubesse que nunca deixei meu número por aqui, pensaria que são vocês me ligando. Tenho tentado manter minhas respostas o mais neutras possível, porque não quero alimentar ainda mais esse drama. Um simples obrigada, estamos muito felizes, seguido por uma mudança rápida de assunto tem sido minha resposta padrão. Mas tem também aquele grupo de pessoas que quer reviver cada detalhe da festa. Quem disse o que, quem estava parado onde, qual foi a reação de fulano. Eu não posso, e nem quero, dar todos os detalhes para todo mundo. Na verdade, eu nem queria que tudo isso tivesse acontecido, mas agora estou no meio dessa confusão por culpa da minha irmã. Sim, eu poderia ter continuado aguentando as piadas dela, mas até quando? Quantas brincadeiras uma pessoa pode suportar? Então, agora simplesmente encerro o assunto com um vago foi uma noite intensa, mas estou focada em seguir em frente. Parece até uma resposta de entrevista pós-jogo, mas acho que é neutro o suficiente. Meus pais estão tentando fazer o melhor possível, agindo como mediadores. Eu entendo, estão presos em uma situação difícil, 2 filhas brigadas, ambas convencidas de que foram prejudicadas. Minha mãe me liga todos os dias para saber como estou, e embora eu aprecie o esforço, dá para perceber que ela está sobrecarregada. Ela continua dizendo coisas como, você sabe como a Beth é, como se isso justificasse o comportamento dela. Meu pai, por outro lado, está mais calado, mas sei que está incomodado com toda a situação. Ele é do tipo que odeia confusão, e isso aqui é um drama com letra maiúscula. Ele gosta das comidas e das bebidas das festas, mas definitivamente não do caos que pode surgir nelas. E tem o meu marido. Ele tem sido uma mistura de apoio e diversão, o que explica por que me casei com ele. Ele acha toda essa situação hilária e ao mesmo tempo, um pouco constrangedora. Continua me dizendo para parar de me estressar e focar na minha saúde e no bebê. E ele tem razão, mas é mais fácil falar do que fazer quando seu telefone continua apitando com mensagens do tipo, a Beth realmente disse isso pra você. E meu Deus, como você está depois de todo esse drama? Falando na Beth, ela tem mantido um silêncio absoluto. Não me ligou, não mandou mensagens, nem sequer reagiu a nada que eu postei online. Sei que está furiosa, mas se está esperando que eu vá pedir desculpas, vai acabar frustrada. Ontem, minha tia me ligou para saber como eu estava, mas no fim acabou me interrogando sobre a festa. Sinto que nasci em uma família de fofoqueiros. A ironia é que antes de tudo isso, Beth e eu estávamos num momento relativamente bom. Não éramos super próximas, mas também não estávamos duelando com espadas no jardim. Atualização 2. Sabe, não é tão ruim ter uma família de fofoqueiros, pelo menos quando você não é o centro da fofoca. Isso não impede que me liguem para perguntar o que aconteceu, mas sempre respondo que não sei de nada e que liguem para a pessoa que realmente conhece os detalhes do assunto. Esse babado é sobre minha irmã, não sobre mim. Eu sou apenas uma fiel seguidora das tradições familiares e venho aqui contar a história. Além disso, esse é um xisme diretamente relacionado ao futuro casamento da minha irmã, então, de certa forma, ainda faz sentido. Minhas postagens começaram por causa da festa de noivado dela, afinal. O xisme? Minha irmã é uma porca. Não no sentido de estar gorda, mas sim no sentido literal. Ela gosta de viver no meio da sujeira. A festa de noivado não era só uma celebração do casamento que se aproxima, mas também do começo da vida a dois. Minha irmã e seu noivo não são do tipo tradicional, que só se mudam juntos depois do casamento. Eles já começaram a morar juntos um pouco antes da festa. Mas pelo que ouvi de um parente, que aliás, adora ligar para todo mundo para espalhar fofocas, a convivência não está sendo fácil. Acho que essa pessoa deve ter um recorde de quantidade de ligações feitas para espalhar um babado em menos de 1 hora.
Se tem algo em que ela melhorou com os anos, foi na habilidade de resumir fofocas e falar rápido. E pelo que sei, minha irmã deixa as coisas espalhadas por toda a casa e é meio suja, ou completamente, dependendo do ponto de vista. Isso não me surpreende. Vivi com ela por muito tempo e até compartilhamos um banheiro. Mas quando você é adolescente, não é tão incomum ser meio bagunceira. Algumas das minhas amigas também eram. A diferença é que, com o tempo, você aprende a ser responsável. Porque quando não tem mais pai ou mãe para juntar tudo atrás de você, cada dia sua casa se torna um lixão crescente. Mas minha irmã nunca superou essa fase. E agora o noivo dela está vendo isso de perto. Ele contou que tem roupas íntimas usadas jogadas pela casa, caixas de pizza, roupas íntimas dentro das caixas de pizza, com queijo grudado, e até uma pilha de meias sujas acumuladas há dias, que segundo ele, minha irmã deveria ter resolvido antes que começassem a criar vida própria. A opinião da minha irmã? Que o noivo está exagerando porque são só uns 15 pares de meias. Ao mesmo tempo, o noivo dela brinca que tem medo de dormir à noite, porque não sabe se as meias vão acordar e atacá-lo enquanto ele dorme. E isso é só o que dá para ver, porque ainda tem o cheiro. Não só das meias, afinal estamos no verão agora, e isso não deve ser nada agradável, mas também da comida estragada na geladeira. Como, por exemplo, leite vencido há semanas que ela simplesmente não joga fora. Dizem que morar junto pode ser difícil, mas minha irmã está redefinindo esse conceito. Porque pelo jeito que as coisas vão, logo eles não serão os únicos moradores do apartamento. Provavelmente ela vai acabar convidando alguns ratos e baratas para dividirem o espaço também. Quando minha irmã morava sozinha, já tinha recebido visitas desse tipo de inquilinos. E para os curiosos que querem saber o que aconteceu com o ex-marido dela, aqui está o que posso contar. Aquele casamento aconteceu, mas durou 1 ano, ou talvez menos. Não é como se eu tivesse um calendário marcando as datas importantes da vida da minha irmã. O ex nunca revelou o verdadeiro motivo do divórcio. Os dois apenas disseram que perceberam que não se amavam mais e decidiram se separar. Mas será que a bagunça e a sujeira da minha irmã tiveram algo a ver com isso? É bem provável. Mas pelo menos os fofoqueiros da família nunca descobriram, e eu não tenho nada para contar para eles. Porém, parece que estamos cada vez mais perto de um terceiro noivado. Atualização 3. Estamos oficialmente na corrida para a terceira festa de noivado da minha irmã. O noivo cancelou o casamento. Pelo menos ele fez isso muito antes de começarem os preparativos. Se havia um bom momento para desistir, era agora, porque esperar mais teria saído caro, especialmente considerando o padrão que eles estabeleceram na festa de noivado. O agora ex-noivo fez um comunicado em suas redes sociais, dizendo que a relação não pôde continuar porque queriam coisas diferentes. Sabemos que ele foi um verdadeiro cavalheiro. Porque, convenhamos, ele jamais escreveria algo como: chego em casa e encontro minha noiva sentada no meio de uma pilha de comida podre e roupas sujas espalhadas pela casa. Mas todos sabemos a verdade. Minha irmã queria adotar um gambá. O ex-noivo, por outro lado, queria que ela doasse a pilha de meias acumuladas pela casa. Continuo sem falar com minha irmã há semanas, e nesse momento sinceramente prefiro assim. Pelo menos essa confusão tirou o foco de mim e colocou sobre ela. Agora, são os familiares que a estão enchendo de ligações para perguntar se os boatos são verdadeiros e coletar os detalhes mais suculentos. Até agora, minha irmã não confirmou nem negou nada. Tudo o que sabemos veio do ex-noivo desabafando com alguém que claramente não era confiável para guardar segredos. Muita gente me perguntou o que meus pais acham de tudo isso. Bem, tirando o fato de que eles já conheciam os hábitos higiênicos da minha irmã e até comemoraram quando ela finalmente se mudou de casa, eles não deram muita opinião. Minha mãe acha que minha irmã poderia ter feito um esforço para ser mais limpa. Meu pai, por outro lado, não disse nada. Mas no fundo, sei que ele está de luto pela comida e pela bebida que poderia ter aproveitado no casamento. E ele não é o único. Porque o xisme é que a festa prometia open bar e um buffet sofisticado. Mas eu não estou preocupada com isso. De qualquer forma, até onde eu sabia, ainda não estava convidada, então nada disso mudaria para mim. Agora, tem coisas que me recusei a contar antes porque são um pouco nojentas demais. Tipo o fato de que minha irmã deixava no chão certos itens que uma mulher usa todo mês. Não me façam entrar em detalhes, vocês entenderam. Ou, por exemplo, o hábito dela de não dar descarga depois de usar o banheiro. Mas não quero transformar isso numa conversa escatológica. E sim, o ex-noivo encontrou ratos no apartamento. Eles estavam ao lado de algumas caixas de comida chinesa que minha irmã pediu, mas nunca guardou na geladeira. O que me lembra de outra história, e essa aqui é quase brilhante na falta de senso. Pode não estar diretamente ligada à bagunça, mas um dia estava muito calor e eles não tinham ar-condicionado. Por quê? Porque o controle remoto precisava de pilhas. E minha irmã não ia sair para comprar. Então, a solução dela? Abrir a porta da geladeira e deixar assim para esfriar a casa. O motor queimou. A comida estragou e foi toda para o lixo. Quer dizer, não foi minha irmã que jogou fora. Foi o noivo dela. E tem mais.
Minha irmã, direta ou indiretamente, estava alimentando as pombas do bairro. Um dia, o ex-noivo chegou em casa e encontrou um dos cômodos cheio de pombas. E elas obviamente fizeram o que pombas fazem por todo lugar. Então sim, o ex-noivo foi um verdadeiro cavalheiro. Porque ele poderia muito bem ter postado algo como: minha ex-noiva é um ser imundo, e prefiro casar com um animal selvagem a passar mais um dia com ela. Mas não, ele fez apenas um comunicado diplomático, como eu gosto de chamar. Por parte da minha irmã, nenhuma declaração, apenas silêncio. E considerando os rumores que estão circulando, ficar quieta pode ser a melhor estratégia para ela agora, porque qualquer tentativa de confirmar ou negar pode acabar piorando a situação. Afinal, a versão oficial ainda soa muito mais bonita do que a realidade. Atualização 4. Desculpem por não ter contado quando meu bebê nasceu. Achei que a comunidade só se interessava pela história da minha irmã, então, como nada aconteceu, parei de atualizar por um tempo. Mas agora meu filho já tem quase 2 anos. Daqui a algumas semanas, vamos comemorar o aniversário dele, com uma festa decorada com o desenho animado favorito dele no momento. Mas não é isso que me traz aqui. Estou de volta porque minha irmã está noiva. De novo. E a terceira festa de noivado vem aí. Embora a nossa relação tenha melhorado nos últimos anos, não melhorou o suficiente para que eu me sinta confortável indo à festa. Não quero ser alvo de piadas dela, mesmo tendo voltado ao meu peso normal depois da gravidez, e também não quero desviar a atenção dela, já que estarei ocupada comemorando o aniversário do meu filho. Ela me convidou, e recusei de forma educada, explicando meus motivos. Para minha surpresa, ela ficou ofendida com a minha recusa. Mas não, eu não quero ir. Isso gerou mais uma rodada de fofocas na família, onde todos debateram por que eu não iria. Mas, pelo menos da minha parte, os motivos foram claros. Minha mãe não me pressionou para ir e aceitou bem a minha decisão. Minha opinião? Acho que isso vai evitar muito drama. E se houver drama, pelo menos eu não estarei envolvida. E vocês sabem, se houver drama, vai ter postagem. Agora, vamos falar do elefante na sala. Ou melhor, da pilha de meias. Muita gente se perguntou por que nunca notamos antes que minha irmã era tão suja. A resposta é simples, nós notamos. Afinal, convivemos com ela por 18 anos. Mas, desde que ela saiu de casa, ninguém realmente visitou o apartamento dela. Acho que estive lá 1 ou 2 vezes. Uma dessas visitas foi na festa de inauguração do apartamento, então ainda estava tudo limpo. Enquanto morava sozinha, ela vivia num espaço minúsculo, e ninguém a visitava porque não havia espaço. Literalmente, na festa de inauguração, algumas pessoas tiveram que ficar no corredor. Normalmente, era ela quem vinha à minha casa ou à casa dos nossos pais. Lá, ela já dava alguns sinais de bagunça, mas nada muito alarmante, só deixava xícaras de café jogadas por aí. Sim, já encontrei uma no banheiro. E já tropecei em inúmeras xícaras no chão, que acabaram quebrando e tive que comprar novas. Quando ela se casou pela primeira vez, se mudou para longe. Meus pais estavam se preparando para visitá-la quando ela anunciou o divórcio e voltou. Ou seja, sabíamos que ela era bagunceira, mas não tanto assim. Agora, isso está confirmado. E não são só fofocas. Porque minha irmã decidiu entrar em um programa para tratar esse problema. Ela não foi internada nem nada, mas está participando de um grupo de apoio com outras pessoas que enfrentam a mesma questão. Ela já está morando com o atual noivo há algum tempo, então podemos dizer que ela se curou. Ou pelo menos, o suficiente para que isso não seja um problema grande. A outra possibilidade? Que o noivo dela seja tão porco quanto ela. E que, em vez de filhos, adotem sacos de lixo. Ah, e para deixar claro, o aniversário do meu filho e a festa de noivado dela acontecem em datas diferentes. Nem sequer são no mesmo fim de semana. Ou seja, não pode haver drama. E se houver drama? Lamento pela minha irmã. Atualização 5. Não houve drama na festa de noivado, mas claro, teve fofoca. Nada grande o suficiente para voltar aqui na época e contar, mas hoje trago notícias sobre a boda da minha irmã. E sim, também tem xisme. Não fui ao casamento. Ainda mantenho a mesma opinião que tive sobre a festa de noivado. Minha irmã não gostou disso, mas, sinceramente, ela pode engolir uma de suas meias sujas e suadas. Agora vamos falar da cerimônia. Foi um casamento normal. Nada luxuoso, nada extravagante. Não conheço muito bem o noivo, mas o xisme da família é que a família dele não tem uma condição financeira tão boa quanto a do ex-noivo dela. Eu, pessoalmente, acho que casamentos não precisam ser tão caros assim, mas meu pai discorda, pelo menos quando ele não precisa pagar a conta. Mas já falo sobre ele. A festa de noivado também foi simples, aconteceu na casa dos meus pais e com poucos convidados. Isso foi como jogar gasolina no fogo para os fofoqueiros da família, e por isso falaram tanto sobre ela. Mas, como eu disse, nada realmente relevante. A fofoca era que minha irmã não convidou alguns parentes, mas foi porque a cerimônia seria menor. O que acho digno de destaque no casamento, e que já tinham comentado na festa de noivado, é que o noivo da minha irmã tem mau cheiro.
Não é só um cheiro de não tomou banho hoje, mas sim de essa roupa não viu uma máquina de lavar há um bom tempo. Minha irmã pode ser bagunceira e suja, mas pelo menos nunca teve mau cheiro. Mas estamos falando de amor aqui, então parece que minha irmã encontrou alguém que a complementa perfeitamente. Estou me esforçando para que meu café da manhã não volte pelo mesmo caminho que entrou. Podemos dizer que eles não são metades da laranja, mas sim um par de meias sujas. Mas são um par de meias sujas que se amam, e no fim das contas, é isso que importa na vida, encontrar seu par. Alguns preferem que o par pelo menos esteja lavado, mas não quero soar pretensiosa. Tenho medo de visitar a casa deles. Com todas as histórias do ex-noivo dela, e agora que ela encontrou alguém como ela, nem quero imaginar como aquilo deve estar. Felizmente, minha decisão de manter distância da minha irmã agora me protege disso. Ah, quase esqueci. Meu pai não ficou feliz com esse casamento. Ele esperava algo maior, já que na vez anterior prometeram outra coisa para ele, e essa cerimônia não esteve à altura das suas expectativas. Se eu fosse ele, ficaria agradecido por não terem servido nada saído da geladeira da minha irmã. Isso sim teria sido um verdadeiro problema. E para fechar, meus pais foram visitar a casa da minha irmã e do marido. E sim, a pilha de meias cresceu. Mas agora ninguém sabe se são todas dela ou se virou uma grande mistura de meias dos dois. Mas uma coisa é certa, até os meias se uniram em matrimônio. História 2. Meu irmão, que roubou minha esposa há 4 anos, finalmente veio nos visitar. Ele zombou de mim com minha ex até que meu pai revelou a verdade que destruiu os dois. 1 ano atrás, eu, homem de 32 anos, estava vivendo o que eu pensava ser a vida perfeita com minha esposa, Sarah, mulher de 30 anos. Naquela época, estávamos casados há 5 anos, tínhamos nossa própria casa, nada luxuoso, mas era nossa, sabe? Também tínhamos um gato incrível da raça Maine Coon chamado Lumi, que Sarah me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. Cara, aquele gato era especial. Pelo completamente branco, super inteligente, sem dúvida, achava que mandava na casa. E, para ser sincero, ela mandava mesmo. Eu trabalhava com desenvolvimento de software. Não ganhava rios de dinheiro como no Vale do Silício, mas era o suficiente para vivermos bem. Sarah era professora do jardim de infância em uma escola muito boa, a uns 20 minutos de casa. Ela era excelente no que fazia, a ponto de os pais pedirem especificamente para que seus filhos ficassem na turma dela. Todos os dias, ela chegava em casa com histórias hilárias sobre as crianças, sobre o que diziam ou faziam. Durante o jantar, ríamos juntos das coisas malucas que aconteciam na sala de aula. Tínhamos uma rotina que simplesmente funcionava. Nossas manhãs eram sagradas, acordávamos cedo e tomávamos café juntos antes do trabalho. Sarah tinha esse hábito de roubar meu café quando achava que eu não estava olhando, mesmo tendo um dela bem na frente. Ela dizia que o meu sempre tinha um gosto melhor, por algum motivo. Nos finais de semana, tentávamos dormir até mais tarde, mas Lumi tinha outras ideias sobre o horário do café da manhã. Fazíamos panquecas e curtíamos nosso tempo juntos, como qualquer casal normal. Meu irmão mais velho, Jake, homem de 35 anos, estava sempre por perto. Ele trabalhava em uma grande firma de investimentos no centro da cidade, sempre aparecendo com ternos caros e aquele Mercedes do qual não parava de falar. Meus pais basicamente achavam que ele era um presente de Deus para os negócios da família. Meu pai tinha uma empresa de construção bem-sucedida, e Jake ajudava a administrar as finanças. Todo mundo sempre falava sobre o quanto Jake era bem-sucedido, como ele era inteligente com dinheiro, como estava realmente construindo algo grandioso para si. Eu comecei a notar alguns sinais, mas na época não liguei os pontos. Jake aparecia na nossa casa de surpresa quando sabia que eu estava trabalhando até tarde. De alguma forma, ele sempre acabava sentado ao lado de Sarah nos jantares de família. Depois, vieram os pequenos comentários, aquelas alfinetadas sutis sobre minha casa, meu carro ou meu trabalho. Nunca eram insultos diretos, apenas observações casuais, como se ele jamais pudesse se contentar com o meu estilo de vida. Mas você não espera esse tipo de coisa do seu próprio irmão, certo? E toda vez que ele dizia algo assim, Sarah apenas revirava os olhos e se aconchegava ainda mais em mim. Então, eu achava que estava tudo bem. Sarah e eu tínhamos vários planos em andamento. Estávamos economizando para uma casa maior, conversando sobre ter filhos em breve. Ela já tinha até escolhido nomes e queria dar o nome do avô ao nosso futuro filho. Coisas assim. Até começamos a procurar casas com quintais maiores porque Sarah estava convencida de que Lumi precisava de mais espaço para se expressar. Na verdade, eu acho que Lumi só queria mais pássaros para observar pela janela. Cara, Lumi ficava tão empolgada toda vez que saíamos para ver casas.
Sarah pegava caminhas ou brinquedos em lojas e perguntava: "O que acha disso para o seu novo quarto, Lumi?", como se o gato fosse dar conselhos de decoração. Mas essa era Sarah. Sempre incluindo Lumi em tudo, como se fosse nossa filha. Eu realmente achava que tínhamos tudo planejado: bons empregos, uma casa aconchegante, planos para o futuro, um gato incrível. O que mais alguém poderia querer? Sarah parecia feliz também. Ainda tínhamos nossos encontros mensais, ainda nos aconchegávamos no sofá para assistir a filmes, com Lumi esparramada sobre nossos colos. Sarah ainda me beijava todas as manhãs antes de sair e me mandava mensagens aleatórias ao longo do dia só para dizer que me amava. Sei que isso provavelmente parece super entediante para a maioria das pessoas. Nada de festas malucas ou viagens exóticas, apenas a rotina normal do dia a dia. Mas eu gostava disso. Gostava de voltar para casa e encontrar Sarah e Lumi, gostava das nossas pequenas rotinas, gostava de planejar nosso futuro juntos. E Sarah parecia querer as mesmas coisas que eu. Sim, às vezes Jake soltava comentários sobre como eu precisava pensar maior ou assumir mais riscos, como ele fazia. Mas eu já tinha tudo o que queria. Engraçado como as coisas podem mudar tão rápido. Como pessoas em quem você confia completamente podem simplesmente... Mas estou me adiantando. Essa era minha vida 1 ano atrás. Normal. Feliz. Estável. A calmaria antes de tudo desmoronar. Lembra que eu mencionei os encontros mensais com Sarah? Tínhamos um restaurante italiano favorito chamado Romanos. Nada muito sofisticado, mas a comida era incrível, e os funcionários nos conheciam. O dono, Mário, sempre reservava nossa mesa e trazia um pão diário especial que Sarah adorava. Aquela noite começou normal. Cheguei ao Romanos mais cedo porque queria surpreender Sarah com flores. Ela tinha tido uma semana difícil no trabalho, lidando com pais irritados. Lembro que estava animado porque também tinha encontrado um chaveiro em forma de gato que parecia exatamente com Lumi. Eu sabia que Sarah iria amar. Estava caminhando até nossa mesa de sempre quando os vi. Jake e Sarah, sentados em um dos sofás no canto do restaurante. A princípio, meu cérebro não processou o que estava acontecendo. Talvez tivessem se encontrado por acaso. Talvez estivessem planejando algo para o meu aniversário. Mas não. A forma como estavam sentados, tão próximos. A mão de Jake sobre a dela. E Sarah olhando para ele com aquela expressão. Aquela expressão que eu achava que era só minha. Fiquei parado ali, congelado, assistindo meu irmão e minha esposa se olharem do jeito que ela costumava olhar para mim. Eles nem perceberam minha presença no começo. Apenas sentados ali, rindo juntos, confortáveis um com o outro. Então Sarah olhou para cima e me viu ali, parado, segurando aquele maldito buquê de flores na mão. Vocês querem saber o que ela fez? Ela sorriu. Nem foi um sorriso embaraçado ou culpado. Apenas um sorriso casual. Como se estivesse esperando que eu descobrisse. E Jake? Esse desgraçado ainda teve a audácia de dizer, e juro que não estou inventando isso. Ah, e aí, mano? Estávamos nos perguntando quando você ia perceber. Como se isso fosse algum tipo de jogo. Fiquei ali por um momento, provavelmente parecendo um idiota. Então Jake soltou. Vamos lá, você sabia que a Sarah era boa demais para o seu estilo de vida. E foi aí que a ficha caiu de verdade. Isso não era só sobre Sarah. Isso nem era só sobre traição. Era sobre desrespeito. Não bastava para Jake ter mais dinheiro, um carro mais chamativo ou a aprovação do nosso pai. Ele tinha que tomar minha esposa também. E não só tomar, ele queria que eu visse. Queria que eu soubesse que ele podia entrar na minha vida, pegar o que era meu e sair vitorioso. Ele não estava apenas roubando Sarah. Ele estava tentando me apagar. Minhas mãos se fecharam tão forte que senti minhas unhas cravando nas palmas. Meu próprio irmão. O cara que deveria me apoiar, olhou para minha vida e decidiu que tinha direito a ela. E Sarah? Ela não apenas deixou isso acontecer. Ela participou disso. Como se eu não fosse nada. Como se eu nunca tivesse significado nada. Todo homem sabe que existe uma linha que não se cruza. Você não mexe com a mulher do seu irmão. Você não destrói seu próprio sangue só para provar um ponto. Mas Jake? Jake nunca acreditou em limites. Não quando se tratava de mim. Não tenho orgulho do que fiz a seguir. Mas naquele momento, eu simplesmente perdi o controle. A traição.
A arrogância. O jeito como eles estavam ali, tão tranquilos, como se não tivessem acabado de destruir minha vida. Tudo isso me atingiu de uma vez. Nem lembro o que gritei. Só lembro da minha voz tremendo de raiva. Minhas mãos cerradas, minhas unhas se enterrando nas palmas. Mas aquilo não era o suficiente. Eu precisava fazer algo. Então passei o braço pela mesa com força, derrubando a garrafa de vinho cara deles. Alguma porcaria superfaturada. Jake provavelmente comprou com dinheiro da empresa. O vidro se estilhaçou. O vinho tinto se espalhou pela mesa como sangue. E, de repente, todo o restaurante estava nos encarando. Jake se levantou de repente, fingindo estar indignado, como se eu fosse o problema ali. Ele deu um passo em minha direção, falando sem parar sobre como eu estava exagerando, como Sarah o havia escolhido, como se isso tornasse tudo aceitável. Algo dentro de mim simplesmente se rompeu. Avancei nele, empurrando-o com tanta força que ele tropeçou em uma cadeira. Por um segundo, ele realmente pareceu assustado. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, os funcionários do restaurante se meteram entre nós, me segurando, dizendo para eu me acalmar. Como se eu fosse o único errado ali. E Sarah? Ela nem se mexeu. Não me defendeu. Não pareceu nem um pouco culpada. Ela só ficou sentada ali, de braços cruzados, os lábios pressionados daquele jeito irritado que ela fazia quando eu esquecia de levar o lixo para fora. Como se eu estivesse estragando a noite dela. Como se aquilo não fosse toda a minha vida desmoronando na frente dos meus olhos. Foi aí que percebi. Ela não estava arrependida. Nenhum dos dois estava. Fui embora e dirigi até em casa, sem conseguir pensar direito. Lumi percebeu na hora que algo estava errado. Ela é assustadoramente inteligente desse jeito. Apenas me seguiu pela casa, miando, enquanto eu andava de um lado para o outro, tentando entender o que fazer. Sarah não voltou para casa. Naquela noite. Nem na seguinte. Na verdade, nunca mais voltou. Foi direto para a casa de Jake. Acho que eles estavam planejando isso há um bom tempo. No dia seguinte, recebi mensagens que ainda guardo até hoje. Às vezes, preciso reler para lembrar a mim mesmo que não sou louco. Jake. Olha, cara, essas coisas acontecem. Sarah e eu temos uma conexão de verdade. Você é meu irmão e tal, mas tem que admitir que ela merece algo melhor do que essa sua vidinha de 9 às 5. Sem ressentimentos. Sarah. Eu ia te contar eventualmente. Jake e eu simplesmente combinamos. Ele tem ambição, sabe? Objetivos. Tudo que você se importa é com esse seu empreguinho de programador e com aquele gato. Eu preciso de mais do que isso. Depois, os dois começaram a ligar e mandar mais mensagens, tentando explicar como não queriam que isso acontecesse, como o amor às vezes simplesmente encontra um jeito, e todo esse monte de besteira. Jake até teve a cara de pau de dizer: Bros Before hoje não conta quando é amor de verdade, né? Certo. Não respondi nada. Apenas fiquei sentado no meu sofá, com o Mi no colo, tentando entender como minha vida tinha acabado de desmoronar completamente. O pior de tudo não era ter perdido Sarah. Nem mesmo o fato de que Jake estava com ela. Era o sentimento de que eu não era suficiente. Não para Sarah. Não para minha própria família. E essa sensação queimava mais do que qualquer outra coisa. As semanas seguintes foram um desastre. Sarah apareceu em casa enquanto eu estava no trabalho e levou várias das coisas dela. Ela tentou levar Lumi também. Mas minha vizinha, um salve para a senhora Shen, verdadeira MVP, viu o que estava acontecendo e me ligou. Corri para casa. Sarah estava literalmente tentando colocar Lumi dentro de uma caixa de transporte, enquanto minha gata lutava contra ela. Perdi a cabeça de novo. Disse que ela podia levar o que quisesse, menos Lumi. Ela era minha gata. O presente de aniversário de casamento que ela me deu. Registrada no meu nome. Todos os documentos do veterinário estavam no meu nome. Sarah até tentou argumentar que ela escolheu Lumi, então tecnicamente o gato era dela. Ah, não. Essa foi minha linha na areia. Enquanto isso, Jake continuava aparecendo no meu trabalho, tentando explicar as coisas. Dizendo coisas como: Você vai me agradecer depois. E Sarah sempre foi feita para alguém como eu. Alguém como ele? O que isso mesmo quer dizer? Um traidor mentiroso que rouba a esposa do próprio irmão? A pior parte?
Alguns membros da minha família realmente ficaram do lado deles. Minha mãe ficou chateada, mas só sabia dizer: "Ah, você sabe como Jake é." Como se isso tornasse tudo aceitável. Meu pai estava mais preocupado com o impacto disso nos negócios do que comigo. Só minha irmã, Kate, teve coragem de olhar na cara de Jake e dizer que ele estava morto para ela. Mas, mesmo tendo Kate do meu lado, eu não estava preparado para o que veio depois. O divórcio foi um pesadelo completo. Sarah contratou um advogado agressivo que tentou tomar tudo de mim. Queria metade das minhas economias. Meu carro, que comprei antes mesmo de conhecê-la. E até tentou argumentar que merecia dinheiro porque contribuiu para o crescimento da minha carreira, já que me apoiou emocionalmente enquanto eu recebia promoções. Como é que é? A pior parte foi a briga por Lumi. O advogado de Sarah tentou argumentar no tribunal que, como Sarah escolheu Lumi, ela tinha uma conexão emocional com a gata, ou alguma baboseira assim. O juiz cortou isso rapidinho quando mostrei todos os registros do veterinário, os papéis de registro e a prova de que Lumi foi um presente para mim. Você devia ter visto a cara de Sarah quando percebeu que não podia levar minha gata. Foi a primeira vez que a máscara dela caiu. Jake estava em todas as audiências, sentado logo atrás de Sarah, como se fosse um segurança particular, com aqueles ternos caros dele. Sempre tentava falar comigo nos corredores, dizendo coisas como: "Vamos lá, cara, seja razoável." E: "Você ainda é meu irmão, podemos resolver isso." Como se ele realmente achasse que eu ia querer qualquer coisa com ele depois do que fez. Enquanto tudo isso acontecia, eles começaram a postar em todas as redes sociais. Instagram, Facebook. Sobre a história de amor incrível deles. Sobre como às vezes o coração quer o que quer. Jake até postou um textão sobre como o verdadeiro amor exige riscos e ainda marcou Sarah na publicação. Me deu vontade de jogar o celular do outro lado da sala. Lumi, na verdade, derrubou ele da minha mão uma vez, quando eu estava me irritando demais lendo as postagens deles. Como se soubesse que aquilo não fazia bem para mim. O divórcio finalmente foi resolvido depois de 2 meses de idas e vindas. Fiquei com a casa e eu a comprei antes do casamento, com minhas próprias economias, meu carro e, obviamente, Lumi. Sarah ficou com o carro dela e com tudo que já tinha levado da casa. Ela tentou argumentar que merecia mais, mas seu advogado finalmente a fez entender que ela não tinha um caso. Agora é que as coisas começam a ficar boas. Lembra que Jake trabalhava na construtora do nosso pai, cuidando das finanças? Pois bem, logo após o divórcio ser finalizado, ele e Sarah postaram várias fotos de uma viagem para as Maldivas. O engraçado? Meu pai já vinha percebendo alguns números estranhos nas contas da empresa. Nada grande no início, apenas pequenas discrepâncias. Mas essas postagens da viagem o fizeram olhar mais de perto. Por quê? Porque aquela viagem que eles estavam ostentando custava mais do que o salário anual de Jake. Enquanto isso, eu estava bem. Pare de visitar a casa da família. Foquei no trabalho. Consegui uma promoção. Afinal, quando você não tem que lidar com uma esposa infiel e um irmão traidor, dá para fazer as coisas renderem. Lumi e eu entramos em uma nova rotina. Cafunés de manhã. Trabalho remoto. Em algumas reuniões do Zoom, ela adorava deitar no meu teclado. Caminhadas à noite pelo bairro, com ela me seguindo como se fosse um cachorro. Minha irmã, Kate, começou a aparecer mais. Ela foi a única da família que cortou completamente o contato com Jake. Ela e Lumi viraram melhores amigas. Às vezes, acho que minha gata gosta mais dela do que de mim. Kate trazia comida, e ficávamos só jogando conversa fora. Ela brincava com Lumi enquanto me contava as fofocas da família que eu estava perdendo. Foi aí que começamos a ouvir rumores sobre Jake no trabalho. Nada concreto no começo. Apenas sussurros sobre números que não batiam, recibos desaparecidos, transferências suspeitas. Meu pai não dizia nada, mas Kate percebeu que ele estava ficando até tarde no escritório com frequência, fazendo reuniões com contadores. E Sarah? Bom, ela não parecia tão feliz nas redes sociais. As postagens com roupas de grife diminuíram. As fotos de jantares caros pararam. Jake ainda postava sobre viver em grande estilo e mentalidade de sucesso, mas algo parecia estranho. Então, um dia, enquanto eu trabalhava em casa, recebi uma ligação do meu pai. Sua voz estava diferente. Séria de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Reunião de família amanhã, ele disse.
Seu irmão vai estar lá. Tentei recusar, mas ele me cortou. Isso não é um pedido. E acredite, você vai querer estar aqui para isso. Eu realmente não queria ir. Não colocava os pés na casa dos meus pais desde que Jake e Sarah anunciaram o noivado, 3 meses depois que meu divórcio foi finalizado. Sim, eles se moveram rápido assim. Mas meu pai não aceitou um não como resposta. Na manhã seguinte, algo estava estranho. Lumi sabia. Ela não saía do meu lado enquanto eu me arrumava, miando sem parar. Entrar naquela casa foi, cara, eu nem sei como descrever. Sabe aquela sensação de que você está prestes a entrar numa briga? Seu corpo inteiro fica tenso, seus sentidos aguçados. Era assim. Só que pior. O maldito Mercedes de Jake estava na entrada. O carro que ele sempre se gabava. Estacionado torto, como se ele tivesse chegado às pressas. Eles já estavam lá quando entrei. Jake e Sarah sentados no sofá, como se fossem donos do lugar. Jake vestindo mais um de seus ternos caros. Sarah coberta de grife da cabeça aos pés. Assim que me viu, Jake começou com sua baboseira de sempre. E aí, feioso? Ainda dirigindo aquele Toyota? Ele sorriu de lado. E Sarah, sua noiva, acrescentou. E aí? A gata ainda é sua única companhia? Super maduros, né? Cerrei a mandíbula, inspirando fundo pelo nariz. Passei anos me preparando para esse momento, convencendo a mim mesmo de que, se algum dia os visse de novo, não deixaria que me afetassem. Que eu tinha evoluído além dessas provocações infantis. Mas eu estava prestes a me levantar e ir embora. Algo não parecia certo. Foi quando meu pai entrou na sala. Agora, deixa eu explicar uma coisa sobre ele. Meu pai não é do tipo que grita. Ele não precisa. Quando ele quer sua atenção, você cala a boca. Ele tem esse jeito de dominar um ambiente sem esforço. Sentou-se à sua mesa. A mesma mesa onde costumava nos ajudar com a lição de casa quando éramos crianças. Colocou uma pasta grossa sobre ela. Apenas deixou ali, entre todos nós. O silêncio tomou conta do cômodo. Então, meu pai olhou diretamente para Jake e perguntou. Quer me contar sobre o contrato da Anderson? O rosto de Jake fez um movimento estranho. Como se ele tentasse manter o sorriso convencido, mas não conseguisse. O que tem ele? Meu pai puxou alguns papéis. Números interessantes aqui. O contrato era de 2,4 milhões. Mas os nossos registros mostram que apenas 1,8 milhão entrou na empresa. Quer me explicar isso? Sarah se mexeu no sofá. Jake acenou com a mão, como se não fosse nada. Provavelmente só um erro de contabilidade. Vou pedir para o financeiro dar uma olhada. Já pedi, meu pai respondeu. E começou a colocar mais papéis na mesa. Assim como olhei o projeto da Wilson. E mais uns 20 contratos do último ano. O silêncio na sala ficou ainda mais pesado. O rosto de Jake começou a tremer. O mesmo tique que ele sempre teve quando está nervoso. Sarah segurava a bolsa de grife com tanta força que seus dedos estavam brancos. Você realmente achou que eu não ia notar? Perguntou meu pai. Ele não estava gritando. Quase queria que estivesse. Aquela calma era muito pior. Você achou que podia roubar da sua própria família? Jake tentou rir, mas soou forçado. Ah, pai, vamos lá, isso é ridículo. Eu fiz essa empresa ganhar mais dinheiro do que... Roubando dela? Meu pai o interrompeu. Ele girou o laptop e mostrou a tela. Criando contas falsas. Pegando dinheiro de cada contrato grande. Financiando seu estilo de vida com os fundos da empresa. Na tela, todas as transações estavam ali. A viagem para as Maldivas. As compras de Sarah. Os pagamentos do Mercedes de Jake. Tudo pago com dinheiro da empresa, através de um esquema complicado de contas falsas e faturas adulteradas. Sarah começou a abrir a boca para dizer algo, mas meu pai levantou a mão. Ah, eu sei do seu envolvimento também. A conta separada no seu nome. Aquela que estava recebendo transferências regulares dos fundos da empresa. Sim, achei isso também. Eu apenas fiquei sentado, assistindo tudo se desenrolar. Parte de mim queria rir. Todas aquelas vezes em que Jake se gabou de sua genialidade financeira e talento para negócios, no fim, ele só estava roubando do próprio pai esse tempo todo.
Jake tentou mais uma vez. Pai, eu posso explicar tudo. Podemos resolver isso. A empresa está indo melhor do que nunca. Recostei na cadeira, observando suar dentro do terno caro. Esse era o cara que roubou minha esposa. O cara que passou anos me menosprezando. Soltei uma risada baixa, balançando a cabeça. Você achou que era o grande homem, hein? Engraçado como as coisas mudam. O rosto de Jake tremeu, como se ele quisesse retrucar, mas não tinha nada a dizer. Porque, pela primeira vez na vida, ele não tinha como falar sua saída dessa situação. E sobre os contratos dos quais você não roubou? Perguntou meu pai. Então pegou outro papel, mas ainda não terminamos. Quer me contar sobre o fundo médico da sua mãe? Uma rápida contextualização. Nossa mãe faleceu alguns meses antes de Jake e Sarah começarem essa coisa deles. Ela estava doente há um tempo e precisava de tratamentos caros. Meu pai havia criado um fundo especial para os cuidados dela, depositando cerca de $5.000 por mês. Jake era responsável por gerenciar os pagamentos, já que ele era tão bom com dinheiro. Meu pai puxou alguns extratos bancários e mostrou como todo esse dinheiro, o dinheiro que deveria ter sido usado para cuidar da nossa mãe, nunca chegou ao hospital. Em vez disso, foi direto para as contas pessoais de Jake. Enquanto minha mãe lutava pela vida no hospital, Jake estava usando o dinheiro dela para comprar ternos caros e levar Sarah para jantares luxuosos. Eu me senti doente. Física e emocionalmente doente. A traição já era ruim o bastante. Mas isso? Usar o dinheiro da nossa mãe doente? Isso era um nível completamente novo de podre. Jake começou a gaguejar, tentando inventar desculpas. Houve um erro nas contas. Eu ia pagar de volta. Os tratamentos nem estavam funcionando direito. Sarah apenas ficou ali, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Acho que ela não sabia dessa parte. Ou talvez soubesse e simplesmente não se importava. Difícil dizer com ela. Meu pai, no entanto, ainda não tinha terminado. Ele abriu outro arquivo no laptop. Era uma filmagem das câmeras de segurança de um hotel de luxo no centro da cidade. O carimbo de data mostrava que era na noite em que minha mãe, bom, vocês sabem. E lá estavam Jake e Sarah. Rindo. Dançando. Vestidos elegantemente, brindando como se estivessem no topo do mundo. Enquanto isso, minha mãe estava no hospital. Eu estava ao lado dela. Meu pai estava tentando ligar para Jake para que ele viesse se despedir. O vídeo durava pouco mais de 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. Quando acabou, ninguém disse nada por muito tempo. Meu estômago revirava. Eu não conseguia acreditar até onde meu irmão foi em sua traição. Então Jake tentou mais uma vez. Pai, vamos lá. Eu sou seu filho. Seu filho bem-sucedido. O que? O que roubou da própria mãe morrendo? Meu pai interrompeu, sua voz tão baixa que era assustadora. O que desviou o dinheiro dos negócios da família? Esse filho bem-sucedido? Então ele pegou um envelope. O mesmo envelope que estava na mesa o tempo todo. Isso é o meu testamento, disse ele. Quer saber o que está escrito aqui? Jake tentou sorrir, mas seu rosto parecia travado, como se ele não soubesse mais como fazer isso direito. Pai, vamos lá. Não dramatiza. Podemos resolver isso. Eu vou pagar tudo de volta. Eu. Tudo vai para o seu irmão, meu pai o interrompeu. A empresa. A casa. Tudo. Sarah saltou do sofá. Você não pode fazer isso. Vamos lutar contra isso. Vamos conseguir advogados. Meu pai riu. Mas não foi uma risada feliz. Foi uma risada do tipo vai em frente e tenta. Os advogados com quem eu já conversei? Aqueles que têm cópias de todas as provas? Os agentes do FBI que estão muito interessados em todo esse esquema de fraude? O rosto de Jake passou do vermelho ao branco tão rápido que foi quase cômico. Sarah começou a respirar de um jeito estranho, como se não conseguisse puxar ar suficiente. Você está blefando, Jake disse, mas sua voz tremia. Você nunca faria isso com o seu próprio filho. Meu pai se levantou. Ele não é um homem alto. Mas naquele momento, ele parecia gigantesco. Vocês fizeram isso com vocês mesmos. Os dois. Agora, saiam da minha casa. Sarah agarrou a bolsa e correu. Literalmente correu porta fora.
Jake ficou sentado por um momento, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Então, olhou para mim, abriu a boca para dizer alguma coisa, mas meu pai o cortou. Se você chegar perto dessa família de novo, meu pai disse, sua voz fria e afiada como uma lâmina, eu garanto que você vai passar os próximos 20 anos na prisão. Agora, saia. Jake saiu. Eu continuei ali sentado, tentando processar tudo. Meu pai apenas começou a recolher os papéis, guardando-os nas pastas com a maior calma do mundo, como se não tivesse acabado de destruir a farsa inteira do Jake em menos de 1 hora. Quando cheguei em casa naquela noite, Lumi já estava me esperando na porta, como sempre fazia. Pulou direto no meu colo assim que me sentei, ronronando como louca. De alguma forma, senti que tudo estava se encaixando de novo. Mas as consequências vieram rápido. A primeira coisa a mudar foi o trabalho de Jake. Obviamente, meu pai não apenas o demitiu. Ele fez com que os advogados da empresa relatassem tudo às autoridades. Acontece que roubar dinheiro da empresa e mexer com fundos médicos é bem ilegal. Quem diria, né? Jake tentou disfarçar no começo, continuou postando no LinkedIn sobre novas oportunidades empolgantes e hora de mudar. Mas todo mundo na empresa sabia o que realmente tinha acontecido. No ramo da construção, as fofocas correm rápido. E meu pai não fez questão nenhuma de esconder por que Jake tinha sido mandado embora. O Mercedes sumiu primeiro. Afinal, quando você compra carros com dinheiro roubado, o banco não deixa você ficar com eles. Sarah postou um textão no Facebook sobre como eles escolheram simplificar a vida e que bens materiais não importam quando se tem um amor verdadeiro. Ah, tá bom. A casa luxuosa veio logo depois. Eles a compraram logo depois de ficarem juntos, muito maior do que realmente podiam pagar. Mas, enquanto Jake roubava dinheiro, dava para sustentar aquele estilo de vida. Agora, o banco tomou de volta. Eles tiveram que se mudar para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. A verdadeira diversão começou quando o FBI entrou na história. Lembra de todas aquelas provas que meu pai tinha? Pois é. Os federais adoraram descobrir como Jake estava movimentando dinheiro. Eles apareceram no novo apartamento dele com um mandado de busca e tudo. Minha irmã, Kate, a melhor irmã do mundo, diga-se de passagem, trabalha em uma cafeteria perto de onde eles moravam e viu tudo acontecer. Disse que Jake tentou discutir com os agentes do FBI, enquanto Sarah apenas ficou ali, chorando. Mas ela gravou tudo. Não vou postar aqui por razões óbvias, mas, cara, ver Jake tentando explicar por que tinha todos aqueles documentos falsos no apartamento dele foi satisfatório. Os amigos deles começaram a sumir também. Todos aqueles que ficaram do lado deles na traição, que comentavam posts apoiando o amor verdadeiro, de repente desapareceram. Engraçado como as pessoas somem quando você não pode mais bancar jantares caros. Um mês depois de tudo acontecer, Sarah entrou em contato. Mandou uma mensagem longa e confusa sobre como não sabia nada sobre o roubo e que era tão vítima quanto qualquer um. Coincidentemente, nessa época, a notícia de que eu tinha sido nomeado no testamento do meu pai e herdado uma parte significativa da empresa já tinha se espalhado. E, de repente, a mesma mulher que destruiu minha vida queria conversar. Ela não disse diretamente, mas a mensagem estava bem clara. Eu errei, mas talvez possamos consertar as coisas. Nem me dei ao trabalho de responder. Só enviei uma foto de Lumi dormindo na minha mesa, no escritório da empresa. Sim, meu pai me nomeou chefe do financeiro depois que Jake saiu. Minha gata agora vive uma vida melhor do que os dois juntos. E, sinceramente, isso parece a justiça perfeita. Mas o destino tem seu próprio senso de humor. Uns dias depois, encontrei Sarah em uma cafeteria no centro. Mas eu não estava sozinho. Eu estava com alguém novo. E ela era tudo o que Sarah não era. Sarah congelou quando nos viu. Seus olhos se moveram entre mim e a mulher que ria de algo que eu disse. E, pela primeira vez desde que foi embora, ela parecia incerta. Eu a encarei. Sustentei o olhar por um segundo. Então, apenas me virei de volta para minha companhia, como se Sarah não existisse. Foi ali que eu soube que ela finalmente entendeu. Ela não era especial. Ela foi só um erro. E eu segui em frente. Então, Jake foi preso há 2 semanas. Está enfrentando uma pena bem longa. Tipo, décadas. O advogado dele ainda tenta negociar acordos, mas as provas são sólidas. Acontece que Jake não era tão esperto com computadores quanto pensava.
O FBI encontrou tudo. Sarah pediu o divórcio no dia seguinte à prisão de Jake. Postou um textão no Facebook sobre ser traída. Sarah fez um post sobre como estava se curando do trauma. Convenientemente esqueceu de mencionar todas as roupas de grife que comprou com dinheiro roubado. Agora, está morando de volta com os pais. O karma é engraçado assim. Cerca de 2 semanas depois que Jake foi preso, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse que eu deveria. Era da cadeia do condado. A voz de Jake estava diferente. O tom arrogante e convencido de sempre tinha sumido. Ele soava pequeno. Quebrado, até. A primeira coisa que disse foi: "Eu realmente estraguei tudo, não foi?" Fiquei ali, acariciando Lumi, que estava no meu colo como de costume, tentando decidir o que responder. Por fim, apenas disse: "Sim, você estragou." Foi quando ele começou a chorar. Jake, chorando, disse que sentia muito, que nunca quis que as coisas chegassem tão longe, que só se deixou levar tentando provar que era bem-sucedido. Começou a falar sobre nossa mãe. Como pensa nela todas as noites na cela. Deixei ele falar. Tenho quase certeza de que vinha ensaiando esse discurso há dias. Quando finalmente terminou, sabe o que eu disse? A mesma coisa que ele me disse naquela noite no Romanos. Bom, isso é constrangedor. E desliguei. No dia seguinte, o advogado dele me ligou. Tentou me convencer a testemunhar a favor de Jake na sentença. Disse algo sobre laços familiares e segundas chances. Eu apenas ri e desliguei de novo. O advogado do meu pai diz que Jake está enfrentando uma pena mínima de 15 a 20 anos. A fraude já era um problema sério. Mas roubar o dinheiro do tratamento da nossa mãe? Isso realmente enfureceu os promotores. Aparentemente, juízes não gostam quando você rouba o dinheiro destinado aos cuidados médicos de sua mãe morrendo. Sarah tentou se fazer de inocente no começo. Mudou o sobrenome de volta. Deletou todas as fotos com Jake. Disse para qualquer um que quisesse ouvir que não sabia nada sobre os roubos. Mas o FBI encontrou e-mails onde ela ajudava Jake a movimentar o dinheiro. O julgamento dela é no próximo mês, e pelo que os advogados dizem, ela também não está esperando um desfecho agradável. Enquanto isso, minha vida finalmente está indo bem. A empresa está melhor do que nunca. Impressionante o que acontece quando ninguém está desviando milhões dela. Meu pai tem me ensinado tudo sobre como administrar os negócios. E, para minha surpresa, eu gosto disso. Os números fazem muito mais sentido quando são reais. Também comprei uma nova casa. Nada exagerado ou luxuoso como a de Jake e Sarah. Mas é perfeita para mim e Lumi. Tem uma janela enorme na sala, que ela ama. Passa horas ali, observando os pássaros e me julgando por não capturá-los para ela. A vida tem sido boa. Até comecei a sair com alguém de novo. Nada muito sério ainda, mas é bom estar com alguém que não traz traição e segundas intenções na bagagem. Kate, ainda a melhor irmã de todas, está sempre por perto com os filhos. Minha sobrinha é obcecada por Lumi. Sempre traz brinquedos e petiscos para ela. Lumi finge que não se importa. Mas brinca com tudo assim que eles vão embora. Típico de gato. Meu pai está ótimo. Na verdade, ele sorri mais agora que todo o drama acabou. Está falando sobre se aposentar em breve e me deixar assumir tudo de vez. Diz que a empresa precisa de sangue jovem que realmente entenda a ética. Tenho quase certeza de que essa foi uma indireta para Jake. Minha mãe teria gostado de ver como tudo terminou. Acho que ela sempre disse a honestidade era mais importante do que o sucesso. Acho que ela estava certa sobre isso. Como estava sobre a maioria das coisas. Ainda penso em tudo às vezes. Em como Jake e Sarah achavam que eram tão espertos, tão acima de todo mundo. Em como me tratavam como se eu fosse nada, só porque eu era feliz com uma vida normal. Em todas as vezes que me fizeram sentir pequeno. Mas, sentado aqui no meu escritório, vendo Lumi perseguir um raio de sol na minha mesa enquanto administro a empresa que Jake sempre se gabou de carregar, percebo algo. Eu venci. Não trapaceando, não roubando, não machucando ninguém. Apenas sendo eu mesmo e fazendo as coisas do jeito certo. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. E ter um gato que acha que você é a melhor pessoa do mundo. Mesmo que tudo que você faça seja dar petiscos e limpar a caixa de areia. Edit, obrigado por todos os prêmios e pelo apoio.
Lumi também agradece. Na verdade, não. Ela está dormindo no meu teclado, tornando muito difícil digitar isso. Edit 2. Não, eu não vou compartilhar as redes sociais de Sarah ou informações sobre a prisão de Jake. Eles não valem o drama. Edit 3. E porque todo mundo continua perguntando, sim, Lumi ainda é a verdadeira chefe da empresa. Semana passada, participou da sua primeira reunião do conselho. Dormiu durante todo o tempo. Mas, ainda assim, tomou decisões melhores do que Jake jamais fez.